A vida de Enoque na Terra. No início das gerações dos descendentes de Adão, o nome se levantaria como luz em meio à escuridão. Enoque. A humanidade se multiplicava, mas a distância entre o homem e Deus aumentava a cada geração. Porém, no meio de uma linhagem marcada pela queda, Deus observava um coração diferente. Enoque nasceu como filho de Jared, na 7ª geração depois de Adão. Enquanto muitos viviam longas vidas sem buscar a Deus, algo especial florescia em Enoque. A Bíblia descreve sua vida com uma frase profunda. Enoque andou com Deus. Uma frase simples, porém carregada de eternidade. Enoque cresceu aprendendo a ouvir a voz divina em dias comuns e silenciosos. Ele percebia Deus onde muitos já não percebiam mais nada. E o céu observava cada passo desse homem incomum. Aos 65 anos, Enoque se tornou pai de Matusalém. E esse nascimento marcou o início de um relacionamento ainda mais profundo com Deus. A Bíblia diz que, depois do nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos, 3 séculos de comunhão, adoração e obediência. Enquanto o mundo seguia caminhos distantes, Enoque caminhava em direção ao Criador. Hebreus revela que ele agradou tanto a Deus, que recebeu um testemunho único. A fé de Enoque era viva, sincera, constante. Ele conversava com Deus, e Deus falava com ele. Sua vida era um farol em um tempo que caminhava rumo à maldade. E Enoque não se desviava nem para a esquerda nem para a direita. O livro de Judas revela que Enoque também profetizou. Ele anunciou que Deus viria para julgar os ímpios. Era uma mensagem ousada para uma geração que desprezava a santidade. Mas Enoque não temia a opinião dos homens. Ele se importava apenas com cada palavra que dizia. Era guiada pelo Espírito. Ele falava de justiça quando poucos sabiam o que justiça significava. Seu exemplo incomodava, mas também inspirava. Mesmo em silêncio, sua vida pregava. E Deus se agradava profundamente disso. O tempo passava, e Enoque permanecia fiel. Ele não buscou grandezas humanas. Não construiu reinos. Não venceu guerras. Sua maior conquista foi simplesmente andar com Deus. Algo que parece pequeno, mas que move o coração do Criador. Sua intimidade com Deus crescia a cada dia, ao ponto em que o céu já não queria ficar distante dele. O Criador olhou para Enoque e decidiu fazer algo que jamais fizera antes. Enoque não envelheceu como os outros homens. A Bíblia revela que ele viveu apenas 365 anos, pouco para sua geração. Mas esse pouco guardava um mistério divino, pois seu tempo na terra estava prestes a se completar. Ele tinha cumprido sua missão. Ele tinha alcançado o coração de Deus. A terra já não era o suficiente para quem vivia tão perto do céu. E então, num instante eterno, aconteceu. Enoque não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. O desaparecimento de Enoque impactou sua geração. Muitos procuraram por ele, mas Enoque já não estava entre os vivos. Não houve doença. Não houve sofrimento. Não houve morte. Deus simplesmente o levou. Um presente divino reservado apenas aos que agradam ao Senhor. Ele foi trasladado sem provar a morte. Algo único nas Escrituras. Um homem que viveu para Deus foi levado por Deus. A vida de Enoque se tornou símbolo de fé. Um exemplo para todas as gerações futuras. Ele mostrou que é possível caminhar com Deus em meio a um mundo corrompido. Mostrou que a intimidade com o Criador é o maior tesouro da existência. Mostrou que viver para Deus é mais importante do que viver muito tempo. Enoque foi um mensageiro em dias sombrios. Um lembrete de que Deus sempre observa aqueles que o buscam. Um testemunho de que a fé agrada ao Criador. E de que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Enoque caminhou com Deus. E Deus o tomou. Uma história curta na Bíblia, mas profunda como poucas. Ele foi o homem que transformou caminhada em adoração. O homem que fez de cada dia um altar. O homem que escolheu a Deus quando muitos o esqueciam. Sua vida se tornou exemplo eterno. Sua fé se tornou inspiração. Sua história atravessou séculos.
E sua jornada não terminou ali. Seu legado ecoa até hoje. A história de Enoque não terminou quando Deus o tomou. Séculos depois, suas palavras ainda eram lembradas. Seus ensinamentos atravessaram gerações, até que o Novo Testamento revelou mais sobre ele. Hebreus declara que Enoque foi levado para não ver a morte, e que Deus testemunhou a seu respeito. Enoque não ganhou uma estátua na terra, mas ganhou um lugar especial no céu. Ele se tornou símbolo da fé que agrada a Deus. A fé que caminha, que não desiste, que busca. Judas também menciona Enoque. Ele revela que Enoque profetizou sobre o julgamento divino, mostrando que sua vida não foi de silêncio absoluto. Ele falou quando era preciso falar. Falou do justo juízo de Deus. Falou contra a impiedade. Falou da vinda do Senhor com milhares de seus santos. Suas palavras ecoaram como alerta, como verdade, como luz. Enoque é lembrado como exemplo de fé, mas também como sinal profético. Sua vida apontava para o futuro. Apontava para o Cristo que viria. Apontava para o fim dos tempos. Apontava para a vitória final do bem sobre o mal. Ele viveu antes do dilúvio, antes de Noé, antes da arca. Mas sua mensagem já chamava o povo ao arrependimento. A fé de Enoque desafiava sua geração. Ele vivia diferente, pensava diferente, caminhava diferente, e isso chamava atenção. Deus honrou sua fidelidade. Deus o tomou antes do dilúvio, antes da destruição. Ele foi preservado de um mundo que caminhava para o caos, e foi levado a um lugar onde a presença de Deus é plena, um destino reservado aos que o amam. E o legado de Enoque atravessou povos e eras. Ele se tornou símbolo para Israel. Se tornou referência para os profetas, se tornou exemplo para os apóstolos, e se tornou inspiração para a igreja até hoje. Seu nome significa dedicado, e sua vida honrou esse significado. Ele foi dedicado a Deus, dedicado à fé, dedicado à verdade. Muitos homens marcaram a história, mas poucos marcaram o coração de Deus como Enoque. Sua vida foi uma adoração contínua, uma entrega completa, uma jornada de intimidade. Ele nos ensina que Deus não busca perfeição, mas busca relacionamento, busca comunhão, busca quem deseja andar ao seu lado. Como Enoque andou, a história de Enoque nos lembra que o céu está de portas abertas, que Deus observa cada passo dos que o buscam, que nada é pequeno demais para o Senhor. Ele vê cada oração, cada lágrima, cada resto de fé, cada decisão por Ele, e recompensa aqueles que o agradam. Assim como recompensou Enoque com vida eterna na sua presença. Enoque não deixou livros, não deixou monumentos, não deixou construções. Deixou algo maior, um exemplo vivo, o exemplo de alguém que caminhou com Deus, de alguém que viveu para Deus, de alguém que foi tomado por Deus. Sua história nos chama a andar com Ele também, a escolher o caminho estreito e a caminhar até o dia em que Ele nos chamar. Quando olhamos para a vida de Enoque, percebemos algo extraordinário. Ele não realizou grandes feitos militares, não liderou nações, não ergueu templos, não escreveu livros, e ainda assim, seu nome ecoou através dos séculos. Porque Enoque escolheu o caminho mais precioso que um ser humano pode trilhar. Ele decidiu caminhar com Deus, enquanto sua geração mergulhava na corrupção, na violência e no esquecimento do Criador. Enoque fez a escolha simples, mas profunda, de viver cada dia em intimidade com o Senhor. Ele descobriu que o maior tesouro não está nas conquistas visíveis, mas na presença de Deus na vida cotidiana. A vida de Enoque nos lembra que o segredo da fé verdadeira não está no que fazemos, mas em quem seguimos. Ele não buscou aplausos, ele não buscou fama, ele buscou Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que Enoque agradou ao Senhor. Que elogio maior poderia existir? E talvez essa seja a grande reflexão para o nosso coração hoje. Como está a nossa caminhada? Estamos apenas seguindo a multidão? Ou estamos, como Enoque, escolhendo andar com Deus,
mesmo quando poucos escolhem esse caminho. A vida de Enoque nos desafia a entender que cada passo em direção a Deus é um passo em direção ao propósito, à verdade e à eternidade. Caminhar com Deus hoje pode significar dizer não a certas escolhas, abraçar a fé quando ninguém entende, permanecer firme quando tudo parece contrário. Mas assim como Enoque, não caminhamos sozinhos. Ele está conosco. Ele guia, fortalece e sustenta. E assim como Deus honrou Enoque, Ele também honra todo aquele que o busca de coração. A história de Enoque termina com um milagre. Ele não morreu, mas foi levado por Deus. Mas essa história continua, porque ela nos chama a fazer a mesma escolha. Caminhar com Deus todos os dias de nossa vida. Que você possa refletir sobre isso. Que cada amanhecer seja um convite novo para caminhar ao lado do Criador. E que a sua trajetória, assim como a de Enoque, deixe um legado de fé, de luz e de esperança. Se este vídeo tocou o seu coração, se edificou sua vida de alguma forma, não esqueça de nos seguir, curtir e compartilhar. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra. E deixe também a sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por caminhar conosco nessa jornada. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E que, como Enoque, você também escolha andar com Deus.